Eu coloquei o ChatGPT para sobreviver 60 dias nos 60 Seconds e o resultado me surpreendeu. Eu sempre fiquei pensando, será que o GPT, será que uma inteligência artificial consegue jogar esse jogo e tomar decisões melhor do que a gente, sobreviver mais tempo, tomar decisões precisas? E eu resolvi fazer o teste. Peguei o GPT, coloquei no modo mais difícil e para piorar ainda mais a dificuldade dele, eu consegui pegar apenas poucos recursos. Então ele estava no modo ultra difícil. Bom, primeiro ele tinha falado para mim priorizar a família. Então foi o que eu fiz. Priorizei a família e depois água. Ele disse que era o segundo mais importante e depois comida. Só que comida, o meu computador travou e eu só consegui pegar uma latinha de comida. Então isso acabou dificultando um pouco para ele. Bom, no primeiro dia ele falou para não dar comida para ninguém, não dar água para ninguém, não enviar ninguém para a expedição porque ainda é muito cedo. Então foi o que eu fiz e eu avancei pro dia 2. Bom, no dia 2 estava escrito que paramos de discutir, mas por quanto tempo? É sempre melhor quando as coisas estão calmas. O time está o mesmo, o Dolores está melhor e Ted não está reclamando hoje, pelo menos. No dia 2 ele fala novamente pra gente não dar água, não dar comida e não enviar ninguém pra expedição. E a justificativa dele é que ainda tá muito cedo e ainda tem tempo pra gente racionalizar. Porém ele diz pra gente preparar a expedição, mesmo que ninguém vá de fato pra expedição, é legal preparar porque aí amanhã a gente decide com base no que ter no dia. Bom, já no dia 3 ele fala pra gente não dar comida, pra gente dar água pra todos e pra não enviar ninguém pra expedição porque ainda segue com alto risco de contaminação e avançar o dia normalmente, então é o que a gente faz. Bom, já no dia 4 ele diz pra não dar comida, pra não dar água, pra não enviar ninguém pra expedição e pra avançar o dia normalmente. Mas no dia 4 acontece um evento aleatório. Acontece, chega dessa água sem graça, Dolores está louca por um café americano de verdade, do tipo que você pode bater 5 xícaras e continuar com sono, mas onde vamos encontrar café nessa terra de ninguém? Bem, a lanchonete preferida da Dolores ficava a poucos quarteirões de distância. Será que alguém deve testar buscar café? Mas quem? E a resposta do GPT foi bem interessante, ele disse que ninguém vai, porque o pedido da Dolores é um desejo psicológico, não físico. A missão do café é um evento arriscado que pode gerar recompensa ou ferimento e desaparecimento. Então, a decisão que ele tomou foi que ninguém vai para avançar o dia. Bom, já no dia 5 a gente tem uma missão clara. A gente tem que dar comida para todos, não vai dar água para ninguém, porque ele disse que dá para sobreviver tranquilamente até o dia 6 e enviar na expedição o pai, porque ele disse que tem maior resistência, menos chance de morrer logo no primeiro retorno e também garante que as crianças fiquem com a mãe. Cara, é uma decisão muito inteligente. Então é exatamente o que a gente faz. A gente prepara a expedição porque ainda não dá para enviar, né? Tem que preparar e no próximo dia a gente envia, mas eu já deixei preparado. Já no próximo dia o plano é simples, é dar água para todos, não dar comida para ninguém e enviar o Ted na expedição sem nada, porque a gente não tem nada para enviar ele. Bom, agora que o Ted saiu, o plano é simples, não dar água para ninguém, não dar comida, não enviar ninguém, apenas avançar o dia com cautela. E no dia 7 não teve nada demais, a gente apenas avançou e teve algumas coisas que eles estão com fome, etc. No dia 8 ele mantém a mesma coisa, não dá comida, não dá água para ninguém e não enviar ninguém. Identifiquei um padrão. Ele sempre mantém o máximo possível a pessoa sem água e sem comida. Comida a pessoa fica muito mais tempo e a água fica muito menos tempo. Por isso que ele priorizou lá na coleta a água. Não sei, eu acredito que ele saiba um pouco das informações sobre o jogo e por isso ele consegue, com base nelas, tomar as melhores decisões possíveis. Porque até agora, cara, as decisões que ele tomou foi impecável. No dia 9 não mudou muita coisa. Ele disse pra não dar água e não dar comida pra ninguém. Ele disse que o foco agora é esperar o Ted voltar, então vai ser o que a gente vai fazer. Bom, aqui no dia 10 começa a ficar interessante. Ele disse pra dar água pra todo mundo, pra não dar comida e não enviar ninguém na missão. E ele deixa um ponto, que se o Ted não retornar até o dia 11 e 12, a gente entra em colapso, porque a gente tá com falta de recurso. Mas se ele voltar, a gente tem uma chance real de recuperação. Cara, eu acredito que eu prejudiquei ele muito não dando os recursos. Eu consegui bastante água, mas eu consegui apenas uma lata de sopa. Eu acho que isso prejudicou muito. Se eu tivesse conseguido 2, 3 latas de sopa, eu acredito que ele conseguiria vencer com 100% de certeza. Então, além de que ele tá no modo mais difícil, né? Que aí aparece coisas todos os dias. Então, acho que isso aí complicou um pouco a situação dele. Mas começou a ficar interessante porque ele já sabe que se o Ted não retornar com alguma coisa, a chance de sobrevivência cai muito. Bom, no dia 11 a gente também não alimenta ninguém e a única coisa que interessante que acontece é o time, que parece que ele tá olhando pro nada e será que ele tá bem? Se a gente deve conversar com ele, o ChatGPT diz que sim, que a gente deve. Bom, no dia 12 não muda nada, ele diz pra não enviar ninguém, não distribuir comida nem água e a gente tem que ter esperança que o Ted vai voltar. Bom, no dia 13 acontece algo muito positivo, o Ted volta
a Mary Jane, o time e a Dolores, ele decide alimentar com comida e água e o Ted com nada. Cara, aí é que é algo muito interessante, porque eu provavelmente alimentaria o Ted, porque eu acho que como ele voltou, ele estaria com fome, estaria com necessidade, mas não, o GPT sabe que ele consegue sobreviver mais um dia, né? E ele disse para não enviar ninguém para a expedição e aguardar mais um dia em segurança sem ação externa. Mas no dia 3 acontece algo muito interessante, que é um evento. Pensamos que telefonemas eram coisa do passado. Depois que a bomba nuclear dizimou nossas pequenas cidades, mais uma cabine telefônica sobreviveu. De alguma forma, o bombardeio parece que tá tocando agora, devemos ir atender. E quem deve mandar? E o GPT escolhe enviar o time. O que é algo bem interessante. Ele disse que por que ele vai enviar o time? Porque a Dolores e a Mary Jane estão muito desabilitadas por causa da fome e sede extrema. O Ted acabou de voltar de uma expedição e está exausto. E o time já está em recuperação mental e física após o colapso e ainda tem energia o suficiente para uma ação de baixo risco como essa. E aí vem algo muito interessante que prova que ele entende sobre o jogo, porque ele diz que essa é uma ação rápida, isolada e com potencial de avanço na narrativa do exército, que é um dos finais do jogo. Avance com o time e me envie os eventos do dia 14. Vamos ver como foi o contato com essa salvação. Bom, aqui no dia 14 ele tinha falado para dar comida e água para todas as três, porém a gente já tinha dado no dia anterior, então isso aqui não se levou em conta porque ele tinha esquecido dessa informação, daí eu avisei, ele falou que não precisava então. E o Ted, ele falou que ainda não precisava dar comida e água, eu questionei essa informação, mas depois se mostrou certo. Então no dia 15 o Ted sobreviveu, realmente ele aguentava mais um dia, então agora a decisão era dar comida e água para ele e não precisava dar nada para ninguém, porque eles ainda aguentavam. Segundo ele, a gente ainda não precisava mandar ninguém em expedição, porque era arriscado, porque ainda estava com alto nível de radiação. E é aqui que tudo começa a dar errado. Não conseguimos impedir que os invasores entrassem no abrigo. Eles foram misericordiosos e nos deixaram viver, mas roubaram tudo que tínhamos. Roubou comida, água, máscara. Mary Jane está com muita sede e tem que beber alguma coisa. Time precisa comer, é hoje ou nunca. Um pouco de água para time seria bom. Então, a gente foi roubado e a gente perdeu tudo. A decisão que ele toma é que a gente tem que enviar Dolores para... A decisão que ele toma é que a gente tem que enviar Dolores para a instituição hoje mesmo, com a máscara de gás. Só que não tem a máscara de gás, aí ele errou. Não tem mais o que esperar, mesmo sem loot garantida, a gente precisa arriscar. Ela é a única que tem chance mínima de aguentar a missão. Então, o que eu faço é enviar ela para uma missão de expedição, só que eu só envio no dia 17, porque não tem como enviar no mesmo dia. Então agora, com a Dolores em expedição, não tem muito o que fazer. A gente não tem recurso, não tem como alimentar, então é basicamente o pessoal reclamando que tá com fome, que tá com sede, que vai desmaiar. Não tem absolutamente nada para fazer até esperar. Então no dia 17 a gente só espera e passa e nada demais acontece. Bom, no dia 18 é exatamente a mesma coisa e ele faz um cenário possível, né? No dia 19 e 20, se a Dolores não voltar, com recurso o jogo pode terminar. A sobrevivência depende 100% da expedição. Então aqui basicamente ele já entrou em um cenário que ele não sabe mais se dá pra ganhar e que tudo depende da expedição. Então agora é totalmente sorte, né, da Dolores voltar. Mas a chance é bem baixa porque quando ela saiu tava com radiação e ela foi sem máscara, mas aqui eu acredito que nem foi tanto erro da inteligência artificial, foi erro completamente... Primeiro, o cenário se tornou impossível de ganhar e a gente foi roubado, né, e não tinha comida. Eu acho que até dentro do que tava e do que tinha de recurso, ele fez o melhor possível. Dentro do dia 19, só sobra o Ted, né? A Mary Jane, ela viu que não tinha mais uma gota de água e ela teve um surto e ela ficou furiosa e fugiu. E o Ted tá prestes a morrer aí, provavelmente mais um dia ele também morre. Então, cara, aqui a gente entrou em um cenário que é muito difícil. A não ser que a Mary volta, a gente vai perder. A Mary não, a Dolores volta, a gente vai perder esse jogo. Daí, inicia o dia 20, o Ted tá extremamente mal. Esse aqui é o último dia que ele aguenta de vida, né? Então, depois desse dia que ele vai morrer e o jogo vai acabar e nada da Dolores. Então, né, não tem muito o que a gente fazer agora. A gente entra em um ponto crítico do jogo. E, né, não tinha jeito, a gente acabou perdendo aí no dia 20, né, mais ou menos. Então ele sobreviveu 20 dias, cara, em um cenário muito crítico. E eu pedi pra ele um resumo do que levou a gente à derrota, né? E segundo ele, teve alguns motivos, né? O primeiro motivo foi a falta de um setup inicial forte. A gente começou sem itens essenciais, como máscara de gás, kit médico, máscara, rádio, maleta, armas, né? Isso deixou a gente sem capacidade de fazer expedição segura, sem ter como tratar doença e sem ferramenta de missão de resgate.
um roubo total no meio do jogo. No dia 16 a gente foi completamente roubado, a gente perdeu quase toda a nossa comida, nossa água e nossos itens, inclusive a máscara, que é essencial para proteger a Dolores. Então isso jogou a gente em um estado de sobrevivência passiva, onde a gente não podia mais sair com segurança, não tinha como alimentar nem tratar ninguém e dependia exclusivamente de sorte da expedição da Dolores. Né? Teve um colapso mental duplo da Mary Jane e do Ted, então não teve muito o que fazer. E o colapso mental são muito perigoso, porque eles fogem e eles se perdem do bunking, né? E o último foi a expedição da Dolores, que não teve sucesso. Então a gente perdeu por sequência de decisões ruins. Se você quer mais vídeo como esse, me segue e deixa o seu like.